Galera, estamos aqui mais uma vez para responder mais um bloco de questões aí, questões muito legais que eu trouxe para vocês, tá? Essa daí é a primeira que nós temos, que é sobre o plano inclinado. Vou pegar aqui. Esse plano inclinado, vocês trazem muitas dúvidas para mim com relação à decomposição de forças, tá? Relação qual é o referencial que a gente tem que adotar aí para poder analisar as forças. Então eu coloquei para a gente poder esclarecer isso aí. Se vocês precisarem de uma questão sobre plano inclinado, analisar o plano inclinado, vocês vão fazer com segurança, tá? Então vamos ver o que ela diz aí, ó. A figura mostra um bloco de massa M sobre um plano inclinado em repouso. O plano inclinado está parado. Sem atrito. O ângulo de inclinação dele é θ. E uma força horizontal F aplicada sobre o bloco. Assinale a alternativa que contém o módulo da força F necessário para evitar o deslizamento do bloco. Então eu quero que esse bloco fique parado, né? Eu quero saber qual é o valor da força F aí em relação ao peso do bloco, né? Tem uma comparação com o peso, para que esse bloco ele continue parado. Legal. Então eu vou ter que analisar as forças que estão agindo nele. Lembrando aquilo que eu falo para vocês, ó. Existem dois tipos de força para a gente analisar. As forças de ação à distância, que é o peso, força elétrica, força magnética, e as forças de contato. Essas forças de contato, elas duram enquanto os corpos estão em contato. Então, para elas agirem, é necessário esse contato. E o momento que esse contato acaba, essa força ela deixa de existir. Tá? E logo, o efeito dela, né, que força gera aceleração, o efeito dela também vai deixar de existir. Tá legal? Então, bora analisar aqui. Quando a gente está com o bloco, estudar bloco, a primeira força que a gente coloca, as forças que a gente vai analisar são as forças de ação à distância, inicialmente, porque só são 3. Então, força elétrica e magnética não tem aí, mas tem uma força peso. Então, vamos botar a força peso aqui, ó. A gente pega bem no centro do bloco aqui, que geralmente é o centro de gravidade do bloco, e bota aqui, ó, peso. Tá? Tem força elétrica aí, que é outra força de ação à distância? Não. Força magnética? Não. Só tem essa. O resto é de contato. Esse bloco tem contato com o quê? Ele está em contato com alguém que está aplicando a força F e está em contato também com o plano inclinado. Então, o plano inclinado ele faz uma força para apoiar esse corpo. Essa força de apoio do plano inclinado sobre o corpo, a gente chama de força normal. Tá? Teria atrito aí? Teria, mas só que ele diz que esse plano ele é perfeitamente liso, para a gente desprezar o atrito. Mas se tivesse o atrito, aí a gente teria que analisar essa força, se ela conseguiria fazer o bloco subir ou descer. Seria uma outra análise aí diferente. Tá? Então aqui é só para o bloco ficar parado, certo? E ele diz para a gente desprezar o atrito. Então, a força de ação à distância é essa, o peso, a força de contato é essa. Tem mais essa força F. Pô, mas ficou meio esquisito aí, certo? Lembrem, quando a gente está analisando um bloco no plano horizontal, a gente analisa as forças que estão na direção do plano horizontal e as forças que estão perpendicular ao plano horizontal. Tá? Para a gente poder fazer a análise melhor. Então, se tiver uma forcinha inclinada, a gente decompõe ela para a horizontal e para a vertical. Por que a gente faz isso? Porque a tendência de movimento no plano horizontal, a tendência de movimento dele é na horizontal. Tá? Ou na vertical. E aqui, como é que a gente faz? Como o plano é inclinado, a tendência de movimento é aqui, ó, nessa direção do plano, ou perpendicular ao plano. Tá? Então é isso. O referencial, ele muda. Quando está na horizontal, ele fica na horizontal lá. O referencial, quando o bloco está na horizontal, o referencial é na horizontal. E perpendicular. Quando o bloco vai para o plano inclinado, o referencial também vai para o plano inclinado. Nesse caso, aqui, né, vai para o plano inclinado. Certo? Então, ó, eu tenho esse eixo como sendo um referencial, que eu vou chamar de X, e esse eixo aqui, ó, que é o perpendicular, é outro referencial, que eu vou chamar de eixo Y. Certo? Então, as forças elas têm que estar sobre esses dois eixos. Certo? Então, eu tenho a força F, que não está, e nem a força peso. Quando a gente percebe isso, a gente vai decompor agora essas duas forças. Eu vou decompor a força peso numa direção perpendicular a ele. Tá? Aqui, ó, no eixo Y. Então, eu consigo a componente PY do peso. E eu decomponho numa direção paralela ao plano inclinado. Eu encontro a componente x dela, que é o px.
certo? Isso daí, a decomposição de força é um artifício matemático que a gente faz. Quando nós fazemos isso, matematicamente, o peso ele desaparece. Eu não tenho mais peso agora, eu tenho um Px e tenho PY. Tá? Eu já mostrei na evolução que esse θ aqui, ó, ele aparece bem aqui. Ó, é o mesmo ângulo θ aqui. Ó. Tá bom? Se tiver dúvida aí, a próxima vez que a gente entrar em contato, vocês me perguntam que eu tiro essa dúvida para vocês. Beleza. Então, ó, não sei se vocês estão percebendo, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, cuja hipotenusa é o peso, o cateto adjacente é PY, adjacente ao ângulo θ, e o cateto oposto está bem aqui, ó, mas se eu recortar ele aqui, ele cabe certo aqui. Ó. Então, frisa esse triângulo retângulo aqui. Ó. Tá? Vocês lembram como é que é o seno de um ângulo? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno de θ. Seno desse ângulo, cateto oposto, que é esse pedaço aqui, ó. Eu vou tirar esse P daqui para não confundir vocês. Força peso está bem aqui, ó. Cateto oposto, que é esse pedaço aqui, ó, que é o mesmo tamanho de Px. Px. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é o próprio peso, P. Logo, fazendo o mês pelos extremos, Px é igual a P seno de θ. Cateto adjacente envolve cosseno. Vou frisar aqui para vocês. Cosseno do ângulo θ. Quem seria? Cateto adjacente, PY, dividido pela hipotenusa, que é P. Tá? Fazendo mês pelos extremos, eu tenho PY é igual a P vezes cosseno de θ. Certo? Você sabe por que eu estou fazendo assim? Porque eu quero que vocês não decorem a fórmula. Tá? Eu quero que vocês aprendam a fazer, já que é simples, e é uma coisa que vocês já aprenderam no ensino fundamental, que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente. Tá bom? Então fica muito fácil de fazer desse jeito, para vocês não precisarem decorar. Certo? Agora, aqui eu já resolvi o problema. O problema agora está com a força F ali. Tá? Essa força F eu também vou decompor aqui, ó. Para o eixo X, encontrando F de X. Isso aqui é o F de X. Eu decomponho para o eixo Y aqui, ó. Aqui o eixo Y aqui, ó. Encontro para cá, ó. FY, que é o eixo Y, encontro a FY. Quando eu faço isso, F desaparece, ó. Matematicamente o F desaparece, certo? Olha aqui, ó, horizontal e esse plano inclinado aqui, ó. Continuando aqui, horizontal. Veja como é oposto pelo vértice. Θ aqui, ó. Aqui é θ. Aqui, olha bem aqui, ó, o θ. Tá? Plano inclinado e horizontal. Então tá aqui o ângulo θ. Isso aqui é 90 graus, ó, gente. Certo? Olha como eu tenho outro triângulo retângulo aqui, ó. Estão vendo? Quem é o cateto adjacente ao ângulo θ? Px. Quem é o cateto oposto? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é Fi. Perdão. Quem é o cateto adjacente? Fy. Tá bem aqui, ó. Quem é o cateto oposto? Esse pedaço aqui, ó. Fx. Tá? Joás, eu não estou olhando direito, porque ficou em cima de Px aqui, ó. Esse Px, na verdade, tá bem aqui assim, ó. Px. Tá? Como vocês não estão olhando direito, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Olha o F aqui. É a força na horizontal. Olha aquela que é paralela ao plano inclinado. É o Fy, Fx, perdão. E aquela que é perpendicular ao plano inclinado, que é o Fy. Mas está diferente, Joás, porque eu tirei daqui e botei aqui, gente. Para ficar esse triângulo retângulo aqui, 90 graus. E aqui é o θ. Tá legal? Então, olha só. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Vamos para o cateto oposto, seno. Seno de θ. Dê uma olhada para cá. Seno de θ, cateto oposto, Fy. Dividido pela hipotenusa, que é F. Logo, meios pelos extremos, Fy
F seno de θ? Pronto. Aqui. Cosseno desse ângulo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de θ, cateto adjacente, fx dividido pela hipotenusa f. Vou fazer aqui agora, ó. Fx é igual a f, cosseno de θ. Pronto. Agora, ficou tudo bacana, ó. Porque eu não tenho mais essa força aqui, não tenho mais essa e não tenho mais o peso. Tá? Eu tenho quantas agora? Eu tenho essa, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Quantas estão nesse eixo aqui, ó? Eu tenho, no eixo Y, eu tenho essa e tenho essa. Duas para baixo, uma para cima. Ele não vai nem para baixo nem para cima, porque as duas para baixo anula o efeito da que está para cima. Então eu tenho, ó, quem são as duas para baixo? PY mais FY igual a que está para cima, que é a força normal. Isso aqui é uma relação. A outra relação agora é na horizontal. Quem está na horizontal? Eu tenho só duas, ó. Eu tenho uma força para baixo aqui, ó, na horizontal, que é essa. E tenho outra força para cima na horizontal, que é essa, ó. Tá? Eu tenho essas duas. Aqui, ó, nesse eixo X, aqui, e tenho essa, o PX para cá, no eixo X, falei na horizontal, mas eu queria me referir a esse eixo aqui, tá? Perdão. Então, eu tenho essa daqui na direção do movimento, para baixo, e tenho essa daqui para cima. O PX para baixo, o FX para cima. Como ele não vai para cima nem para baixo, ele vai ficar em repouso, então, ó, o Fx tem que ser igual ao Px. Tá bom? Agora, quem é o Fx? Cadê? Está aqui, ó. F cosseno de θ. Quem é o Px? Está aqui, ó. P seno de θ. Beleza? Eu quero saber quem é o valor de F. F é igual a P vezes o seno de θ sobre o cosseno de θ. Pronto. F igual a P tangente de θ. Tá? F igual a M vezes G vezes tangente de θ. Pronto. Resolvida a primeira questão de hoje. Bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Saiu um pouquinho do quadro para vocês copiarem. Tá? Dá o pause no vídeo e copia aí. Tá bom? Beleza. Vamos para a segunda. Assim, ó, a figura mostra a visão superior de um carro de massa 1.200 kg, trafegando por uma pista horizontal e fazendo uma curva segundo uma trajetória indicada. O trecho contido entre os pontos A e B é um arco de circunferência de raio 100 metros e centro C. Tá. Então, vou botar aqui logo, vamos anotar aqui alguns dados, né? Eu tenho, na questão número 2, a massa desse carro, que é de 1.200 kg. Tá? Eu tenho o raio, ele descreve uma trajetória circular de raio 100 metros. Certo. Ele já faz a pergunta aqui? Dá não. Tá, vamos ver aqui. Considerando que o trecho AB da trajetória é percorrido pelo carro em 5 segundos com velocidade escalar constante, então, o intervalo de tempo necessário para ele fazer esse percurso aí, ΔT é igual a 5 segundos, né? E levar em consideração que π igual a 3, a força de atrito que mantém esse carro na curva, nesse trecho, tem intensidade de quanto? Ok. Então, é um trecho assim, gente, curvilíneo. Né? É mais ou menos assim. Tá? Aí tem um carrinho que ele entra aqui na curva. Eu não vou desenhar tão bem quanto está aí. Vou botar só assim, ó. Essa setinha indica para onde o carrinho está indo. Tá? Aqui ele faz isso. Descreve uma trajetória curvilínea. Bom? Assim. E aqui já
saindo da curva. Beleza. E aqui é um ponto que ele chamou de A, outro ponto que ele chamou de B aqui, certo? E nós temos o centro da curva aqui, com as direções de A e de B, faz um ângulo de 60 graus. Legal? Então ele descreve esse arco aqui, cujo o ângulo ali embaixo é igual a 60 graus. Ele pergunta qual é o valor da força de atrito que está agindo nesse carro para ele poder fazer essa curva. Beleza. Eu quero que vocês entendam isso. Porém, eu vou tirar esse carro desse plano superior e queria que vocês analisassem assim em um plano transversal. Como se ele estivesse assim de frente para a gente. Ó. Fazer o desenho dele aqui. Aqui está aqui os faróis. Aqui a grade de refrigeração, né? Onde tem o radiador. Aqui são os pneus. E aqui, vamos botar aqui sei lá, o vidro do carro. Vou botar assim. Pronto. Tá? O vidrinho do carro aqui. Certo. Imagina vocês olhando esse carro assim, vindo. Ele vai fazer uma curva nesse sentido aqui. Certo. Quais são as forças que estão agindo nele? Pô, eu vou logo para a força peso, que a gente viu na questão passada, né? Para cá é o peso, que é a força de ação à distância. O resto é de contato. Esse carrinho está em contato com o quê? Está em contato com o ar. Mas a resistência do ar a gente não vai colocar aí nessa questão, uma vez que ele não falou nada sobre ela. Tá? E ele está em contato também com o chão. Então o chão vai fazer uma força nele. Aqui, ó, chamar de força normal. Aqui, força normal. Tá? E eu vejo que esse carro ele não afunda e também não sobe. Certo? Ele está se deslocando na horizontal. Então eu posso concluir que essa força normal aqui, ó, tem o valor do peso do carrinho. É o mesmo valor do peso. Certo? Ele quer saber qual é a força de atrito. Qual é o valor da força de atrito? Né? A força de atrito é μ vezes a normal. Mas ele deu o valor de μ? Não. Deu o valor da força normal, eu posso até encontrar, mas μ não deu. Então, para essa questão, essa maneira de resolver está cancelada. Não vai dar para fazer. Certo? Veja que o movimento é um movimento circular. O que a gente fala no movimento circular? No movimento circular, eu mostro para vocês que quase todas as questões, a gente faz de um jeito só. Né? Forças no movimento circular. Eu digo assim para vocês. Ó. Quando você estiver agindo, você estiver estudando força do movimento circular, a maioria das questões resolve o seguinte. Ó. Força resultante é igual a força centrípeta. Tá? Para que o movimento seja circular, movimento circular uniforme, a maioria das vezes ele não informa que o movimento é circular e uniforme. Quando ele não informar, a gente considera sempre o mais fácil, que é o movimento circular uniforme, para que o movimento o corpo descreva esse movimento circular, é necessário que a força resultante seja igual à força centrípeta. Tá bom? A força centrípeta, ela não é mais uma força no sistema, não. Ela é a resultante das forças que agem sobre o corpo. Tá? Ela não é mais uma força que vai agir no corpo, não. Ela é a resultante das forças. Legal? Então, veja, já tem duas. Mas vejam que, essa ideia que eu queria que vocês imaginassem, porque eu vejo que essas questões, quando nós temos curvas na horizontal, ela não é assim, eu não considero ela muito fácil da gente entender. Mas eu percebo o seguinte, que quando eu estou fazendo uma curva na horizontal, o que vai influenciar para eu não fazer essa curva na horizontal, para que eu não consiga fazer na prática, é que essa pista esteja escorregadia. Por exemplo, se teve um derramamento de óleo, teve um acidente antes, aí choveu um pouquinho e ficou aquela camadinha de óleo. Pô, se eu for tentar fazer essa curva na horizontal, muito provavelmente eu não vou conseguir. Então eu imagino, o que tinha antes de derramar o óleo e misturar um pouquinho de água? O que tinha antes que eu conseguia fazer a curva, que agora não tem? Aí a gente chega ao denominador. Então, se a gente pensar desse jeito, a gente chega a esse denominador comum, que é o atrito, é a força de atrito. Tá? Então, nesses deslocamentos, nesses movimentos, nessas curvas na horizontal, a força de atrito que o chão faz sobre os pneus, ela está para o centro do movimento. Tá? Aí você olha aqui, ó, ele não desce e também não sobe,
Um cancelou o efeito do outro. Quem ficou como força resultante? Força de atrito. Aí eu vou continuar aqui, ó. A força de atrito, vou conseguir encontrar ela de outra maneira. É igual a massa, força centrípeta. É a massa vezes a aceleração centrípeta. Eu vou seguir por aí. Tá? Aí eu vou aqui, ó. É a massa vezes V ao quadrado sobre R, ou massa vezes ômega ao quadrado vezes R. Qualquer um dos dois aí. Tá? O que vocês acharem mais fácil. Eu não tenho nem V e nem tenho ômega. Tá? Eu não tenho a velocidade escalar e nem tenho a velocidade angular. Meu objetivo aqui, com essa orientação desse ângulo de 60 graus e com esse tempo aqui que ele deu de 5 segundos nessa trajetória, eu tenho que encontrar ou V ou tenho que encontrar ômega. Tá bom? O que eu achei mais fácil? V é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Dá para encontrar esse espaço percorrido com esse ângulo aqui. Beleza. Mas o ômega é o ângulo descrito dividido pelo tempo. Está bem mais fácil, porque o ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui, 60 graus. Só que esse ângulo tem que estar em radianos. Tá? Então eu vou ter que fazer uma transformação aqui, ó. Rapidão. Se π radianos equivale a 180 graus, quantos radianos, ΔΦ, vai valer 60 graus? Tá? Então, esse nosso ΔΦ aqui vai ser 60 dividido, 60π, dividido por 180. Então, o nosso ângulo aqui vai ser π sobre 3. Tá? Certo? E, como ele pediu que a gente encontrasse, chamasse π de 3, vai ficar 3 sobre 3. Nosso ângulo vai ser 1 radiano. 60 graus equivale a 1 radiano. Aí eu vou aqui, ó. O meu ômega vai ser igual a 1 dividido por 5. O ômega, 0,2 radianos por segundo. Certo? É a minha velocidade angular. Tá? Aí eu vou aqui agora, ó. Força de atrito é igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes R. Para mostrar para vocês o que é que eu estou colocando para responder. A massa, 1.200. Ômega, 0,2 ao quadrado vezes o nosso R, que é 100. Então, força de atrito. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1.200 vezes 0,2 ao quadrado, 0,04. Isso aqui vezes 100. Força de atrito. Aqui finalizando, ó. 0,4 vezes 100, 0,04 vezes 100 dá 4. Vezes 1.200, 4.800 newtons. Resolvida a segunda questão de hoje. 4.800, resposta certa, letra D. Ok? A gente vai sair aqui, pausa, copia e vamos para o próximo. Assim, ó, existe na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Entre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. No experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso, de uma determinada altura numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo, e mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga q, e em seguida com uma bola de massa 2m e carga q também. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, ao atingir o chão, as duas bolas terão a mesma velocidade, a velocidade de cada bola não depende do campo elétrico. Aí tá, fazer algumas análises aqui, tá bom? Então, beleza. Deixa eu fazer esse desenho aqui primeiro. Aqui é essa região do espaço, onde eu vou soltar um corpo, inicialmente de massa m e carga q. Tá? Então, ele possui massa m,
e carga aqui. E eu tenho um campo elétrico aqui, que ele está dirigido para baixo. Certo? Esse aqui é o campo elétrico. Tá? E nós temos também o nosso campo gravitacional, que também vai estar dirigido para baixo. Campo gravitacional não é o peso é a força, o campo gravitacional é o G. Tá legal? E aqui eu tenho um campo elétrico. Certo. Essa partícula ali, esse corpo de massa M, que ele tem uma carga elétrica Q, positiva. E ele tem massa e tem carga ali também, né? Tá? Então ele vai sofrer a ação das forças. Eu quero saber com que velocidade ele vai chegar lá embaixo. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou ver quais são as forças que estão agindo. Então, ó, devido à gravidade, eu tenho uma força nele para cá para baixo, chamada de força-peso. Tá? Força de ação à distância, peso. E qual é a força de ação à distância que tem? Tem o peso, elétrica e magnética, como a gente já viu. Tá? Tem força-peso? Tem. Tem força elétrica? Tem também. Aí a força elétrica, como é que faz? Aí a gente sabe o seguinte, que quando a carga de prova, aquela que prova a existência do campo, né? Tem a carga que gera o campo, tem a carga que prova a existência do campo. Quando ela é positiva, o campo e a força, aí, rapidão, o campo e a força, eles têm o mesmo sentido. Quando a carga de prova ela é negativa, campo e força possuem sentidos contrários. Essa força aqui é de natureza elétrica. Tá bom? Então a gente sabe isso aqui lá da eletricidade, lá da eletrostática. Tá? Eu vou usar isso aqui. Ó. Como a carga é positiva, o campo e a força vão ter o mesmo sentido. Então a força também vai estar aqui para baixo. Tá? Essa força aqui de natureza elétrica. Certo? Esse corpo vai ser abandonado de uma certa altura que eu vou chamar de altura H. Uma certa altura H. Tá? Ele vai sofrer a ação dessas duas forças, puxando ele para baixo. Então ele vai acelerar, tá? E vai ganhando velocidade. Eu quero saber com que velocidade ele vai chegar lá no chão. Então eu vou arrumar uma maneira de analisar isso aqui para saber uma coisa. Essa velocidade com que ele chega no chão vai depender de quê? Tá? Então eu posso analisar segundo as leis de Newton? Posso, mas eu acho que vai ficar com muito problema. Vai dar muito trabalho. Tá? Então eu vou analisar pelo teorema da energia cinética, que também é uma maneira de a gente fazer essa análise dinâmica. Tá? O teorema da energia cinética diz o seguinte: o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ok? Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Força resultante, aqui ó, as duas para baixo vai ser a força elétrica mais a força da gravidade, que é a força-peso. Tá? Então, ó, força resultante é igual. Quem é a força elétrica? Vocês lembram da fórmula de força elétrica em função da carga de prova? Tem assim, ó, força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó, carga vezes o campo elétrico, mais a força-peso, que é M vezes G. Pronto, isso aqui ficou a força resultante. Certo? Então, eu vou para cá, ó, o teorema da energia cinética. Eu gosto de destacar isso aqui para vocês. Ó. Às vezes a gente lembra do teorema da energia cinética, mas pensa o seguinte, ó, trabalho é igual à variação da energia cinética. Está um pouquinho errado, porque se tiver mais de uma força, temos que fazer o trabalho da força resultante. Tá? Ou o trabalho da força resultante, ou o somatório dos trabalhos. Vai dar no mesmo. Tá legal? Então vamos aqui, ó. Trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento. Certo? Que é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que ele estava em repouso, não tem energia cinética inicial. Tá bom? Vou escrever de trás para frente, ó. Energia cinética final vai ser igual. Quem é a força resultante?
Tá bem aqui, ó. É a força elétrica mais a força peso. Força elétrica, que é Q vezes E, mais a força peso, que é M vezes G. Isso aqui, tudo vezes a distância. Que distância é essa? Daqui, ó, desse ponto até o chão. Tá? Perdão, vou botar aqui, ó, da base dele aqui, ó, até o chão. Altura H. Altura H. Tá bom? Então, ó, M V ao quadrado sobre 2 é igual, abre parênteses aqui, Q vezes E mais M vezes G. Isso aqui tudo vezes H. Tá legal? Vou deixar o V aqui isolado. Vou botar primeiro que V ao quadrado. Vai ser igual, esse 2 vai para o numerador. Vou botar esse H para frente, vai ficar 2H. Vezes, isso aqui tudo, ó. Q vezes E mais M vezes G. Beleza. Dividido tudo pela massa. Tá bom? Ok. V vai ser raiz quadrada disso aqui tudo. Que tudo é esse? 2H. Esse M aqui, gente, ele pode dividir o 2H ou dividir isso aqui dentro, ó. Tá? Tanto faz, ó. Já que isso aqui é o sinal de multiplicação. Ou M divide o 2H ou M divide isso aqui. Eu vou botar M para dividir aqui, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Q vezes E sobre M mais M e G sobre M. Pronto. Aí, ó. Uma canceladinha aqui, ó. Eu tenho que a velocidade com que ele vai chegar no chão, raiz quadrada. Isso aqui tudo, ó. 2H. Que multiplica Q vezes E dividido por M. Aqui mais G. Pronto. E agora, Joades, para que isso tudo aí? Vamos destacar aqui, ó. Foi necessário para eu poder analisar qual opção vai ser a opção correta. Vamos ver aqui, ó, a letra A diz assim, ó. Despreze a resistência do ar, é correto afirmar que ao atingir o chão, as duas bolas terão a mesma velocidade, porque é uma bola de massa M e outra bola de massa 2M, com carga Q. Ou seja, não tem a ver com a massa? Ó, tem a ver com a massa sim. Então, essa aí está fora. Letra B, a velocidade de cada bola não depende do campo elétrico, a velocidade da bola vai depender do campo elétrico. Letra C, a velocidade da bola de massa M é maior que a velocidade da bola de massa 2M. Ó, velocidade e massa inversamente proporcionais aqui, ó. Tá certo que está dentro da raiz quadrada, mas quanto menor for a massa, maior a velocidade. Quanto maior for a massa, menor a velocidade. Tá? Então tem essa proporção inversa. Letra C, a velocidade da bola de massa M, a menor, a mais leve, é maior que a velocidade da massa de bola 2M? Verdadeiro. Resposta certa. Letra C. A velocidade da bola mais leve vai ser maior do que a velocidade da bola mais pesada. Tá? A letra D diz o contrário. Tá? Beleza? Resposta certa, letra C. Tá bom? Galera, obrigado por essa atenção de vocês aí. A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.